conectados, sejam muito bem-vindos a mais um Mel Conecta. Eu sou Mel Jones e esse é um podcast para você que mora nos Estados Unidos ou quer mudar para os Estados Unidos. A minha convidada de hoje é Valentina Guerreira. Ihu! Agora sim! Me fala todos os seus títulos. Você é empresária, mãe... Olha, ixi, são tantas emoções. Então, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu sou advogada de profissão. Também, no Brasil? No Brasil. Uhum. Mas, na verdade, eu nunca exerci, porque eu fiz o curso de Direito porque o meu sonho era ser delegada. Para ser delegada, precisa de ser advogada, né? Uhum. Mas nunca cheguei a exercer. Fiz também gestão comercial em vendas e fiz 3 anos e meio de marketing. E hoje eu sou neodesigner, que sou apaixonada, sou há 20 anos neodesigner também. Aqui... Qual que é a sua profissão? Você é sou treinadora? Eu sou neodesigner, eu sou especialista em alongamento em unhas e sou instrutora. Eu tenho 7 anos, vai fazer 7 anos que eu não atendo mais clientes, mas... Você dá cursos? Eu só dou cursos agora. Me conta como foi a preparação, o que te levou a mudar do Brasil para os Estados Unidos? Então, gente, eu não vinha para os Estados Unidos como a maioria sonhou, planejou em vir para trabalhar, para o sonho americano. Não, esse não era meu sonho de vir para cá. Eu vim para cá porque eu tinha, graças a Deus, eu era bem estruturada no Brasil, eu sempre trabalhei em multinacionais, então eu tinha um padrão de vida muito bom. Mas eu tinha também um namorado psicopata. Então, em função desse namorado, não é meu ex-maridão, gente, Você namorado... veio com ele pra cá? Não, eu vim sem ele. Como diz o goiano, que eu sou goiana do pé rachado, como diz o goiano, eu anoiteci e não amanheci. Então, ele não é... São vários tipos de psicopatia. Tem aqueles psicopatas, agressores. Como diz um amigo meu que é psiquiatra lá em Brasília. Ele é um psicopata nível... Ele não... Psicopata não era nível hard. Não, é o do amor, que ele idolatra a pessoa, né? Então, ele tinha um amor doentio por mim, que ele me amava mais do que Deus, entendeu? E aí você veio Só fugida. que ele queria me dar um mundo... E queria que eu ficasse, né, numa redoma, só eu, ele e meus filhos. Ninguém mais servia, né? Queria me comprar casa de 50 milhões, comprar helicóptero, queria me dar uma vida e queria que eu ficasse assim com ele. Então, eu não falei, não, eu não quero essa vida para mim, não, né? Então, eu separava dele várias vezes, aí ele entrava em depressão. E todo mundo ele falava, eu vou suicidar, vai suicidar, vai suicidar. Eu falei, não, quer saber? Eu vou. Aí eu preparei, tirei meu visto, me organizei e fui para New Jersey. E foi a primeira vez? Já tinha vindo para visitar? Ou A foi primeira vez. Vim, tirei o visto pela primeira vez e vim. Eu vim para ficar uns 3, 4 meses só. Aí, com 2 dias, eu tirei meu Instagram, meu Facebook, tirei tudo. Com 2 dias que eu estava aqui, ele me encontrou. Aí, ficou fazendo terror comigo, né? Tô te vendo, tô do seu lado. E aí eu ainda fiquei lá em Newark, New Jersey. Era um psicopata ou uma assombração? Eu tô te Não, vendo. Era uma tô te vendo, tô do seu lado. Mentira, era um encosto. Era só uma pressão, né? Pra descobrir também, na verdade, né? Tudo, mas... E aí eu fiquei na casa do meu sobrinho. Ainda fiquei lá quase 3 meses em New Jersey e depois eu vim pra cá. E fui ficando. Aí passou os 6 meses... Aí eu tinha que optar. Aí eu fui nesse meio termo, eu fui no Brasil, fui na formatura da minha filha, depois voltei, fui para Bahamas. Em Bahamas eu fui para imigração. É a primeira vez, eu já conheço mais de 24 países, já viajei o mundo todo, nunca fui para uma sala de imigração. Em Bahamas eu fui para a salinha de imigração. Por que perguntaram para você? Menina, essa então, tal da salinha, essa famosa salinha. Menina, a primeira vez que eu fui. Eu fui, na verdade, convidada por uns amigos que eu sou também corretora de imóveis no Brasil, né? Então, eu fui convidada por um grupo eles iam pegar uma ilha que estava sendo dividida lá para fazer loteamento e eles queriam que eu fosse a única corretora de imóveis. É claro, eles me pagaram tudo para eu ir, né? Então, foram 5 dias que eu fiquei lá.
E na volta, eu voltei no domingo, eu voltei toda brasileira, né? Voltei de short, de saltinho, de boné de brilho, todo brilhoso. Eu acho que aquele boné que foi o fim. Voltei toda brilhosa, toda brasileira. Mas aí, E peraí, eu tinha levado uma mala grande para ficar 4 noites, né? Vamos dizer, porque eram 5 dias e 4 noites. Mas só pra eu entender, você veio pra New Jersey, voltou pro Brasil Aí pra formatura da minha filha, porque eu tinha que estar indo, né? Aí eu fui pra formatura da minha filha, voltei. E você entrou com visto de turista? Voltei, vim com visto de turista. Tá, aí foi pro Brasil, pra formatura, voltou pelo Bahamas ou não? Não, voltei normal. E aí New continuei Jersey, aqui. e aí depois aí dia... esse pessoal me convidaram pra ir pra Bahamas, a trabalho, né? Pra me oferecer um trabalho em Bahamas. Eu falei, então eu vou. Pra conhecer, pra conversar com um grupo. E na volta que eu fui pra salinha. E aí fizeram quais perguntas? Aí, não, então, aí na hora, quando chegou, né, lá naquelas pessoas que faz o carimbo lá, aí ele perguntou assim pra mim, você é brasileira? Eu falei, sou. De qual estado que você é? Eu falei, de Goiânia. Você conhece Pires do Rio? Conheço. Você conhece Goiânia? Nossa, conheço demais. Você conhece Cristalina? Menina, eu trabalhei em Brasília, eu fazia Cristalina, porque eu era gerente da Avon lá em Brasília, e eu fazia Cristalina. Aí eu pensei que eu já tava amiguinha do cara, né? Hoje já tava... Eu tô pensando também. Eu aí falei, eu já falei, essa salinha aí foi o quê? Você conhece meeting? Caldas Novas? Conheço-me pertinho de Goiânia, 1h20, 1h30 minutos de Goiânia. Aí ele pegou e falou assim, aí ele me mostrou na TVzinha dele lá, essa mala é sua? Eu falei, é minha. Aí eu falei, pronto. Aí já comecei na minha cabeça, o que tem dentro da mala, né? O que será que tem dentro da mala? Comecei a pensar, o que será? Eu falei, meu Deus do céu, mas não tinha nada assim, né? Aí ele perguntou assim, ele falou assim pra mim, você pode me acompanhar, por favor? Eu falei, oh, meu Deus. Aí fui, né, acompanhando ele, fui pra salinha. Tinham 6 pessoas na minha frente. Todas as 6 foram deportadas. Aí eu falei, meu Deus, e agora, Jesus? Só Jesus da causa, né? Aí veio uma mulher. Aí ela falava comigo em espanhol. Aí ela perguntou assim para mim, por que você está há tanto tempo nos Estados Unidos? Eu falei, sabe, olha, foi assim, é de Deus, né? Então, é de Deus. Por que você está há tanto tempo nos Estados Unidos? Eu falei, sabe o que acontece? É porque eu vim para os Estados Unidos, eu tenho vários amigos nos Estados Unidos, então eu vim para conhecer, porque eu tenho intenção de fazer investimento aqui nos Estados Unidos. Então, e nessa altura eu tinha até carro, né? Então, eu estou querendo conhecer todos os estados. Por que você trouxe essa mala com muitas coisas? Falei, sabe o que acontece? Eu só entrei aqui com 2 malas. Eu só tenho 2 malas. Então, onde que eu vou, eu tenho que levar. Eu tenho que levar roupa de frio, roupa de verão. Eu tenho que tinha nessa mala? Não tinha nada. Eu tô intrigada. Roupa. O que tinha não nessa tinha nada. mala? E eu tinha sabe aquelas bolsinhas de veludo? Que é onde a gente coloca as joias? Então, eu tinha joias, tinha semijoias, e as semijoias brasileiras, essas que a gente usa, que aqui nos Estados Unidos não existe semijoias, né? Aí eu pensei, será que pode? Aí na minha cabeça eu pensei, podia ter sido aquela. Mas eles não falaram nada, que era nada daquilo. Acho que é porque a quantidade para ficar 4 dias, né? Quantidade de coisas que estava na mala. Ah, sim, aí, agora entendi. Era uma mala grande. Era uma mala grande e estava cheia de coisas. Tinha bota, tinha tênis, tinha chinelo, tinha sandália, tinha tudo. Foi preparada. Porque eu não sabia quantos dias que eu ia ficar, na verdade, né? Eu podia ficar mais. Aí ela pegou e falou assim... Aí eu falei, é por causa disso, então só tem 2 malas. Então, onde que eu vou, eu tenho que levar pelo menos uma mala. Por que você tem carro nos Estados Unidos? Meu amor, justamente por isso. Eu quero conhecer os Estados Unidos. Então, o que eu faço? Eu fico andando de carro. Então, eu vou para um estado, vou para outro. Estou conhecendo, porque eu tenho sonho de fazer investimento nos Estados Unidos. Aí tá. Aí ela pegou e falou assim para mim, quanto tempo que você precisa ficar nos Estados Unidos? Aí eu pensei, ai Jesus, eu falei, olha, pelo menos mais 40 dias. Eu não posso ir embora antes de 40 dias. Aí ela, carimbou, né? 40 dias. 40 dias. Ah, não, e antes ela te disso... deu mais 40 dias. Ela me deu, não, eu falei que queria. Né? Aí antes disso, ela me perguntou o que eu fui fazer lá, né? Eu falei que eu fui passear, ela pediu o hotel que eu fiquei, eu peguei e falei... Aí a hora que ela carimbou, aí eu falei assim, mas eu vou poder voltar aqui?
porque eu preciso de voltar aqui novamente. Ela falou assim, mas por que você vai querer voltar? É porque ainda falta eu ir... Ai, como é que chama a outra cidade lá? Esqueci. Tinha uma outra cidade, em Bahamas. Tem várias ilhas, né? Então, aí eu queria ir na outra ilha lá, onde que eu tinha uns amigos que tinha imobiliária lá, consultora. Aí... ela falou assim, mas por que você quer voltar? Eu falei, sabe o que acontece? Porque você sabe que aqui Bahamas agora está em crise, então está tudo muito barato. Os imóveis estão super... Estava mesmo. Então, os imóveis estão super baratos e eu tenho intenção de comprar o imóvel. Ela falou, ok, e pá! E bateu o carimbo. Aí ela te deu... mais 6 meses. Ela bateu um carimbo para mais 6 meses eu ficar, né? Aí ela falou, mas só que aqui eu carimbei para 6 meses, mas você vai me prometer que em 40 dias no máximo você vai voltar. E porque se você não volta, e você vai trocar, e ela escreveu o nome do visto, que era visto de investidor, que você vai procurar um advogado, e vai trocar o seu visto de turismo, porque na verdade hoje já tem já vários 2, de né? investidor, Mas quando eu entrei, eles carimbaram como de... Não foi de investidora, foi de negócios, de business, mas não de... Então, quando eu entrei, hoje já é as duas coisas, né? E... ela escreveu o nome, você vai procurar um advogado e vai pedir para trocar seu visto para investidora. Só que naquela época era $500 mil para você ter um visto de investidora. Então, foi a partir daí que eu tive que decidir. Ou eu volto, aí se eu quiser retornar para os Estados Unidos, eu tenho que entrar com visto de investidora. Porque ela falou, se você não fizer isso, você não vai entrar, porque está tudo aqui anotado. Eu falei, não, eu prometo que eu vou. Eu sou a maior interessada em voltar para os Estados Unidos e ser uma investidora nos Estados Unidos. E essa conversa era em português, em portunhol, em portunhol. Em portunhol. Ela estava falando comigo em espanhol, Aí, então, a partir daí, desse momento, que eu decidi a ficar ilegal, porque aí eu queria ir e tinha medo de não conseguir voltar. E todo mundo falava, fica, não vai, porque depois se você for, você não vai conseguir voltar. Aí fiquei legal. Fiquei legal por muito tempo. O que acontece com muita gente, né? Que infelizmente nem sempre a pessoa fica ilegal porque ela decidiu, né? Exato. Às vezes acontece, às vezes ela vem com a intenção de ficar, de prolongar o visto. Eu tenho amigas que entraram com todo o planejamento para estender o visto, tiveram o visto negado e tiveram que ficar legal por um tempo. Então, você tem que decidir. Naquele momento, eu tinha que decidir. Ou eu vou ficar ilegal aqui, e pode acontecer, né? E naquela época, estava todo mundo esperando que quem tivesse aqui mais de 3 anos podia... o que o governo ia assinar para as pessoas. Então, eu fui ficar, cada um vinha falando. Naquela época, em que ano? Aí, eu cheguei no início de 2014. 2013, então, não, 2013. 10 anos atrás. Até dentro dessa temática, a gente não é advogada, não tem, né, e você não é, eu não sou, mas existem leis que estão sendo liberadas aqui no estado da Flórida, pelo governador. Eu, particularmente, de novo, não sou advogada, não trabalho na área, conheço muito da lei, porque, infelizmente, tive problemas com imigração, quando eu cheguei aqui e contratei advogados que fizeram um trabalho errado, então eu tive que ir e aprender. A minha opinião é que tem um pessoal que eles amedrontam os ilegais, né? Eu vivenciei 2 fases muito, muito grandes aqui, de muitos advogados fazendo muito terror, né, no Facebook. E eu, graças a Deus, eu nunca me deixei levar por nada dessas pressões. A própria comunidade fica... Quando o Donald Trump entrou, meu primo mesmo... Ele ficou louco, ele queria mudar e queria com medo de ir preso, porque algumas advogadas ou advogados, né, no Facebook metendo terror, que você tem que deixar seu cartão de crédito com uma pessoa que é cidadão americano, você não pode dirigir sem drive license, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu tive amigas que venderam tudo, foram embora para Massachusetts. Eu viajava, né, nessa época, eu fazia 2, 3 estados por mês dando curso. Eu viajava muito de avião. Então, eu ia de um lado para outro, as pessoas ficavam no meu ouvido, não vai, Val, não vai, que só vai ser deportada. Eu falei, não vou. Por quê? O que acontece? As pessoas têm que entender que aqui as coisas não se misturam.
Entendeu? É igual ser denunciada. Muita gente aqui denuncia o colega, né? Principalmente os colegas de profissão. Eu mesma fui denunciada 2 vezes. Então, as coisas não se misturam. Não é porque você foi denunciada que você vai ser deportada. As coisas não se misturam. Entendeu? Acontece de misturar, mas é muito difícil. Muito raro. Porque o americano, ele não tem essa maldade no coração. Ele não tem nem conhecimento, às vezes. Não. Agora, por exemplo, uma outra coisa, porque agora está virando lei. É um decreto. Então, ele fez uma lei para isso, né? Que as pessoas que foram para o hospital, mas eu também não creio que o hospital vai chamar a imigração, vai fazer nada disso. Porque da outro tempo também tinha essas mesmas coisas, né? Eu acredito que uma coisa é você fazer a lei e outra coisa é você aplicar. Até porque não tem tanta gente de policiais e de tudo para não tem policial suficiente, as cadeias não são grandes o suficiente. Então, acho que fica uma dica para os nossos conhecidos e amigos que, infelizmente, ficaram ou querendo ou sem querer ilegal no país, para ter calma, exato. Né? Porque eu penso exatamente como você. Meninos e meninas que estão ilegais, a gente não está aqui para falar para ninguém ficar ilegal, para nada. Mas a pessoa está aqui, está vivendo, está trabalhando, está pagando impostos, né? A pessoa que está aqui já está... É igual muita gente me liga por causa do meu programa, me liga, me ajuda aí. Gente, é crime, você que está aí no Brasil, é crime você vir para o Brasil ou a gente influenciar alguém vir ilegal. O máximo que a gente pode fazer, procura um advogado de imigração, vem certinho, tem tantos meios para a pessoa vir legalizado, muito. A gente só pensa que é de estudante ou de visto de turismo. Não, gente, são centenas. Mais de 130. São centenas de meios que você pode vir legalizado. Mas as pessoas que já estão, que tem muita gente que está trabalhando, está pagando os impostos, não é porque você é ilegal que não paga os seus impostos, né? A gente paga os impostos, paga direitinho, e isso dá mais conforto pra gente, né? Uma hora que você for pro acordo, você tem, não, eu pago meus impostos, faço tudo, né? Mas não tem que ficar amedrontado, com medo, pessoa fazendo terror. Faça certinho, não tem drive license, anda certinho, porque ninguém vai te parar na rua. Um policial não vai parar você se você não estiver fazendo zigue-zague na rua, se você não estiver em alta velocidade, parar no sinal de pare. Acho que mais um brasileiro sofre aqui, eu pelo menos sofri muito. Porque a gente chega, o sinal de pare aqui é a multa mais grave que tem, né? E o que acontece? A gente olha para um lado e vem e vaza, né? Aqui nos Estados Unidos, não. É full stop que eles falam. Tem que parar, tem que contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sofri muito. Dentro do meu condomínio, até hoje eu sofro. Meu marido fala assim, se vier multa, você que vai pagar. Porque geralmente não tem ninguém. Mas o policial sai do chão, né? Ele sai do chão, ele brota. Eu não sei de onde que ele sai. Uma vez eu dirigindo, meu marido viaja muito por causa do negócio dele. E aí, um dia ele pediu, dirige você. Eu, tá bom. E eu fui acho que eu fui ultrapassar um caminhão e eu não percebi que, como o espaço lá no Brasil é menor, a gente ultrapassa e já sai na frente do outro carro, bem próximo, né? E eu fazia isso, né? Aí ele virou e falou assim, por que você ultrapassa e já sai bem na frente, se tem o maior espaço lá na frente? Pra continuar, Então, é uma das coisas, uma das adaptações que a gente... Você teve, além disso... demorou para adaptar com alguma coisa, com a língua, com a comida, com a cultura? Olha, eu sou uma pessoa que por exemplo, a língua, o inglês, até eu vejo as pessoas falam assim, eu queria tanto morar nos Estados Unidos, mas não sei falar inglês. Gente, aqui a gente não fala inglês, não. Aqui a gente só fala português, porque a gente mora na comunidade brasileira. Flórida, Na Flórida. Eu trabalho e, aliás, todo mundo. Você vai para New Jersey, só tem brasileiro. Você vai para Massachusetts, só tem brasileiro. Em Framingham, até a prefeita é brasileira. É mesmo? Onde? Em Framingham. Agora, eu não sei se mudou, né? Mas até a prefeita lá era brasileira. Você vai para Geórgia, só tem goianos. Então, a gente vive na comunidade brasileira. Aí, agora eu já saí daqui, né? Do Boca, Deerfield, de Pompano. Estou em West Palm Beach. Mas a minha vida é com brasileiros. Eu trabalho para brasileiro, meus amigos são brasileiros. Eu só falo inglês com meu marido. Meu marido é egípcio, com inglês britânico. Meu Deus. Então, nós vai, nós foi, nós volta, porque eu não tenho gramática. Então, é amor mesmo. Ele te entende pelo amor, Ele deve te amar muito. Eu falo muito, se eu estiver numa roda de americanos, eu converso, eu vou no médico, eu falo, mas eles que entendem porque eles querem, porque
porque não tem gramática, né? Mas todo mundo te entende? Os americanos te entendem? Mas tem alguma... Mas assim, por exemplo, eu vou no médico. Então, a maioria entende, né? Porque eles têm paciência de te entender e tal. Mas eu vou no médico, por exemplo. Aí quando ele está falando muito rápido, eu entendo, por exemplo, 80%. Aí ele pergunta, eu não sei, eu olho para o meu marido, ele me fala. Aí eu entendo tudo que ele fala. Aí o médico não entende o que eu falo, eu olho para ele. Seu marido é o seu tradutor e intérprete. Aí ele fala que ele me entende, a gente já se entende, ele sabe. É tão engraçado, é uma sintonia. Mesmo com a gramática que eu não tenho. E ele também tem o sotaque, né, de egípcio também, que não é um inglês... tem um sotaque, né? Mas o inglês dele é perfeito, é só o sotaque mesmo. Valentina, me conta como você começou a fazer unha aqui. Se você precisou fazer algum curso, ou se você já tinha, se os cursos que você fez fora do país, né? Você me falou que teve um salão... Eu já sou neodesigner desde o ano de 2000, ou seja, 23 anos. E você fez o curso no Brasil? Eu tinha a maior escola de cabeleireiro do estado de Goiás. Só que eu só era investidora, eu não fazia nada. Nessa época eu trabalhava, quando eu montei, eu era gerente de vendas da Avon. Trabalhei como gerente de vendas da Avon por 10 anos. Então eu só era investidora. Aí eu separei do meu marido... Aí passou um tempo, 2003, que eu separei em 1998, eu acho. Acho eu. Aí em 2003, 2002, eu estava já com outra pessoa, vivendo junto, nunca casei, vivemos juntos. Mas não era o psicopata? Não. Era outra pessoa? Era outra pessoa. Era o Dan. Tio Dan, chamei de tio Dan. E aí aquele amor louco também, assim, louco assim, mas bacana, sabe? Mas aí a gente brigava muito, brigava, porque eu era ciumenta, eu olhava os números do telefone, eu olhava tudo, eu olhava as mensagens, eu era doente também de paixão, né? Aí a minha amiga falou assim, amiga, por que você não vai para Portugal? A minha irmã vive lá, ela é manicure lá, e ela ganha dinheiro à beça lá, e ela disse que nunca mais vai voltar para o Brasil. Aí eu falei, gente, eu tenho tudo, eu tenho uma escola que tem tudo. Aí eu fiquei 1 ano e meio estudando e me capacitando na minha escola. Eu fiz curso de cabeleireiro, fiz de depilação, fiz de manicure, fiz de barbeiro. Fiz naquela época que entrou a escova progressiva, fiz extensão, na época estava usando muito a cola de queratina. Sim. Aí eu fiz e me especializei em depilação e manicure, em micropigmentação e extensão de cola de queratina e fui embora para Portugal. Aí cheguei lá com 3 meses que eu estava lá, uma brasileira estava retornando para o Brasil e estava vendendo o salão dela, comprei o salão sem dinheiro. Eu falo que Deus só faz milagres na minha vida. Como que você compra um salão sem dinheiro? Não tinha nem um centavo para comprar o salão. Ela fez a proposta, me pagando por mês, eu, comprei. E aí depois também eu tinha um salão lá também, fui trabalhar como gerente de vendas sem documentos. O casal que eu morava com eles trabalhavam numa indústria de toldos, persianas e capotas para caminhões. E o dono tinha separado da esposa e ela deixou ele meio que na lona. Largou dele e foi morar com um brasileiro. Esses brasileiros, essas brasileiras. Aí o rapaz que eu morava com ele, o marido da minha amiga, falou assim para ele, para o dono, olha, eu tenho uma menina que mora comigo e ela tem mais de 20 anos de experiência como gerente de vendas e eu tenho certeza que ela vai arrebentar. Por que o senhor não contrata ela para montar uma equipe de vendas? Aí ele me convidou, aí eu contei para ele todas as empresas onde eu tinha trabalhado, tudo, meu currículo. Aí ele me contratou. Então, você ficou com um salão? E trabalhando nessa empresa como gerente de vendas. Isso em Portugal? Em Portugal. E aí, como você chegou aqui? E os cursos que você fez no Brasil valem em Portugal e aqui? Não, aqui não. Bom, depende, né? Depende. Se for diploma... Porque é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Aí, então, vamos terminar. Aí eu saí de lá, fiquei lá quase 2 anos. E voltei para buscar meu visto, que meu patrão ia assinar meu visto de trabalho, que eu fiquei esse tempo todo lá sem documento também. Aí, quando eu voltei para o Brasil para buscar, que eu tinha que ficar 3 meses no Brasil, meu ex estava me esperando no aeroporto. O Dan.
Ei, Judá! E aí, ele estava me esperando no aeroporto, voltamos. Nunca mais. Não voltei para fechar o salão. Elas ficavam me mandando dinheiro 3 meses. Aí, quando eu vi que eu não ia voltar, eu tive que contar que eu não ia voltar. Deixei joias, roupa, o salão montado, a empresa, deixei tudo para trás. E Louca. aí... E voltei. E chegou nos Estados Unidos, isso foi em que ano? E que ano que você veio para os Estados Unidos? 2013. Aí, 2013... Eu vim para cá. Para cá, é verdade. Mas isso, você voltou de Portugal que ano? Acho que 2003, acho que 2005, acho que 2005. Então, de 2005 a 2013 ficou no Brasil. Fiquei. E aí veio pra cá. E aí, nisso, eu separei do Dan. Aí, fiquei um tempo sem. Depois, arrumei esse namorado. E por causa psicopata. psicopata. E aí, por causa do psicopata, ela chegou aqui. Que eu cheguei aqui. Legal. Estamos de novo Agora nos Estados entendi. Unidos. Olha que história. Entendendo a novela mexicana de Valentina. Eu já te falei que a minha vida dá uma novela. Aliás, eu já tenho uma parte da minha história contada num livro de uma escritora lá na Califórnia. E eu já comecei a escrever um livro várias vezes, o meu livro. Esse livro ainda vai sair. Vai ser um best-seller. Vai ser. Todas as suas seguidoras vão comprar. São tantas emoções, são tantas histórias bacanas. Histórias Chegando boas, aqui, ruins. você começou a trabalhar com unha já? Já comecei. Aí eu fiquei lá em New Jersey quase 3 meses. Aí eu arrumei um trabalho na Quinta Avenida, num salão maravilhoso. Na Quinta Avenida de Nova York? De Nova York, de New York, de Manhattan. Aí eu fui trabalhar como manicure lá. E era um salão que era uma brasileira casada com um americano, mas as clientes eram só americanas. E 99% delas eram americanas negras. Elas têm as pelezinhas muito sensíveis, né? Tem, o negro tem uma pele diferente. Então, muito sensível. E ela falava pra mim, olha, Valentina, você tem 15 minutos pra você, e ela era cabeleireira, você tem 15 minutos pra você fazer uma unha. Eu falei, eu não consigo fazer uma unha em 15 minutos. Eu faço o cabelo em 20, 25 minutos, você não faz em 15 minutos. E vou te falar uma coisa, se você tirar um bifinho nelas, elas te levam na corte, e você vai ser deportado, tem que pagar uma multa violenta. Nossa. Aí a menina ficava tremendo, eu falava, gente, eu não posso. Quando é o que todo mundo chega aqui e pensa, tem medo de corte, né? Porque aqui, gente, se você faz alguma coisa, a corte não é igual no Brasil, que vai para 5 anos para você ver a cara do juiz, não. Aqui em 3, 4 dias está de frente para o juiz. E eu conheci pessoalmente uma menina, a irmã de uma cliente minha. Ela era manicure, e toda manicure brasileira tem mania de desencravar a unha, né? Manicure, eu particularmente gosto. Manicure não pode eu como desencravar. cliente. Mas manicure e pedicure não pode desencravar a unha. Tem que ser podólogo. Aqui nos Estados Unidos não existe essa profissão. Tem que ser um médico, né? E aí, como sempre, a menina chegou lá com a cliente dela, chegou com a unha do pé inflamado. Ai, desencrava, tô sentindo dor demais. Não, mas tá inflamado, eu não posso mexer. E ela, por favor, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. Ela foi fazer, e elas nem cobram por isso, né? Além de não serem podólogas, ainda nem cobram pelo serviço que faz. Aí foi fazer para ajudar a cliente. Em menos de 10 dias, a menina levou lá na corte. $80 mil que deu para ela. Nesse salão lá da Quinta Avenida de Nova York? Não, aqui já tô te contando a história que as pessoas têm medo de corte, têm medo de denúncia, têm medo de tudo, né? E tem que ter medo de algumas coisas, mas a maioria não tem que ter medo. Nesse caso, sim. Você tem que fazer as coisas certas. Você é manicure, pedicure, entendeu? Médico, médico é vai médico, é médico. Aqui, esteticista não pode fazer botox, então a gente tem que cumprir a lei. Então, se você fizer as coisas certinhos, aí pronto. Aí eu vim pra cá, comecei a trabalhar num salão, meu primeiro salão que eu trabalhei aqui na Sempo, trabalhei lá quase 1 ano. Me denunciaram, porque eu cheguei aqui, eu fui a primeira
a trazer a técnica fibra de vidro para os Estados Unidos. Não foi para a Flórida, para os Estados Unidos. Naquela época não existia essa técnica dos Estados Unidos. Mas a técnica veio da onde? É uma técnica brasileira, é carioca. É um químico argentino casado com uma brasileira que criou a técnica fibra de vidro. Que ele é o dono da Pilbella hoje, inclusive. Ele que desenvolveu a técnica da fibra de vidro. Eu fui para o Brasil, também ainda teve essa ida minha no Brasil. Eu fui no Brasil, lá para o Rio, fiz a preparação, né? Fiz um curso com eles lá para eu trazer aqui para os Estados Unidos. Isso recentemente? Não, quando eu cheguei. Então, você chegou em 2013. Antes de você vir em 2013... Não, eu já estava aqui. Aí eu voltei pro Brasil, fui na formatura da minha filha. Quando você foi para a formatura, você fez o curso? Fui para a formatura, voltei. Aí voltei logo em seguida, novamente, só para o Rio de Janeiro, só para fazer o curso. Fui e voltei, bate e volta, tchup. E aí voltou novamente voltei, e aí ficou. Depois que eu fui para Bahamas. Eu tinha esquecido de contar da segunda viagem. E aí você ficou, dessa segunda, terceira vez que você chegou aqui nos Estados Unidos, mudou de New Jersey para Flórida. E aí começou a trabalhar num salão. Aí comecei a trabalhar aqui no salão. E por que te denunciaram? Porque aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer fibra de vidro e comecei a fazer muito sucesso. Então, aqui, eu comecei cobrando... Quando eu vim do Brasil, em Brasília, estava R$400 uma fibra de vidro. Em Goiânia, estava na faixa de 350. Eu cheguei aqui e comecei a cobrar $120. Enquanto que aqui que tava, todo mundo só fazia praticamente, 90% só fazia um acrílico, era $25 uma técnica de fibra de vidro. E a minha técnica ficava muito natural, entendeu? Ficava como se fosse a unha natural mesmo. Então, comecei a entender. Eu trabalhava das 8 da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. Eu tinha clientes que eu saía da casa delas 1 hora da manhã lá em Miami. E aí, quem que denunciou? Concorrente. Mas o que o pessoal que está assistindo a gente tem que entender também, que o concorrente denunciou, mas denunciaram porque você... Aqui tudo eles pedem licença ou permit, né? Então, para quem vem do Brasil, às vezes tem alguns diplomas que dá para traduzir, sim. Ou se a pessoa veio do Brasil. Mas você tem que pegar o seu diploma, trazer, mas... quase todos você tem que fazer um curso ainda. Você não aproveita 100%, mas aí você tira mais rápido. No meu caso, eu teria que ir para uma escola, ficar 3 meses. Aqui na Flórida era 3 meses. Era das 5 às 10 da noite, todos os dias. Mas a primeira vez que eu fui denunciada, eu não fui para a escola. Eu não fui. Aí, da segunda vez que eu estava trabalhando no salão, na Sample também, no salão de uma americana, me denunciaram. Gente, o problema aqui é que você não precisa de contar a sua vida para ninguém quando você chegar aqui. Outra dica. Outra dica importantíssima. Não pensa que a pessoa é sua amiguinha. As pessoas que mais têm inveja de você não são as suas pessoas que estão longe de você, são as pessoas que estão mais próximas de você. É verdade. Que vê seu crescimento. Infelizmente, tem muita gente que está aqui há anos, não conseguiu decolar. Aí chega uma pessoa agora. Porque antigamente as pessoas vinham para cá e trabalhava duro mesmo, né? Hoje mudou o povo, o público que está vindo para cá, entendeu? E então a pessoa vem com uma formação, se ela conseguir trabalhar na profissão dela, que mal tem. Sim, mas o que o pessoal que está assistindo a gente precisa entender, por que eles te denunciaram? Porque aqui tem licenças, você tem que ter licença para trabalhar. Para todas as profissões ou você tem de cabeleireira, ou de manicure, tem tudo, você tem que estudar e fazer uma prova. Tem que fazer a prova. E aí quem não faz como você não fez, os inimigos, as inimigas, né, vão lá e... Mas, na verdade, elas denunciam... Elas nem sabem se você tem, porque você pode ter visto com visto de estudante também não pode trabalhar. Exato. Então, quem vem com visto de estudante não pode trabalhar. Então, as pessoas denunciam de maldade mesmo, entendeu? E outra coisa, para uma pessoa... Quando eu fui denunciada, aí eu arrumei uma advogada, ela falou para mim, olha, você não precisa de ficar preocupada. Até porque uma pessoa para denunciar, ela tem que ser muito ruim. Porque ela tem que pagar por isso. É mesmo? Ela não basta uma pessoa falar assim, não gostei da Valentina, vou ligar lá. Ela tem que falar quem que ela é, ela tem que ter documento, entendeu? Porque o policial não vai acreditar, a Valentina não tem licença. Tá, então eu vou lá agora. Não, as coisas não funcionam desse jeito, entendeu?
Então, tem que ver, tem investigação, ela tem que falar quem ela é, entendeu? Ela tem que também ter documento, enfim. Mas aí, da segunda vez, aí eu tive que ir para a escola, né? Porque falei, aí foi um choro só, que aí chegou o fiscal e aí ele pediu minha licença, não tinha. Aí ele falou, então, eu quero que você assine aqui o tablet e você tem que retirar agora. Ele espera você juntar todas as suas coisas e ir embora. E quem não tem a licença, na época tinha que pagar $500 e a dona do salão também pagava $500. Ela pagou e não deixou eu assinar. Ela gostava tanto de mim, uma pessoa incrível. Aí ela juntou eu e ela. Brasileira ou americana? Americana. Aí juntou eu e ela, chorando. Aí ela ligou para um brasileiro, que era conhecido dela, e falou, olha, eu quero que você leve a Valentina na escola lá em Margate. Quero que você leve a Valentina na escola, ajuda ela com tudo que ela precisar, eu vou pagar a escola para ela, vou comprar todo o material, tudo que ela precisar. Aí ela falou, Val, era um salão lindo. Aí ela falou, esse salão aqui, a partir de hoje está fechado a área de manicure. Se você demorar 3, 4, 5 meses, eu não quero mais manicure, só quero você. Olha. E você chorando. Não, eu voltei depois só para agradecer e tudo. Aí eu não deixei ela pagar nada para mim, porque senão eu ia ter que estar trabalhando para ela até hoje, que a gente também tem que ter gratidão, né? E como tem até hoje gratidão. O sogro dela era dentista, ela fez tudo, ela queria fazer para trazer minha filha, que é dentista, ela queria trazer, vamos trazer ela para cá, vamos trazer, sabe? E nesse meio tempo que você estava fazendo o curso, aí eu voltei a trabalhar. Aí voltei a trabalhar. E não pode, não. Voltou a trabalhar de manicure? De manicure. Aí eu comecei a trabalhar a domicílio. Aí o que acontece? A minha escola começava às 5 e terminava às 10. Aí eu tinha que trabalhar, porque a unha que eu fazia era 2 horas de duração para fazer. Aí eu tinha que parar de trabalhar 2 horas. Eu não tinha carro. Meu Deus. Não tinha carro. A minha primeira cliente me buscava em casa e a última cliente me levava em casa. Quando a última cliente, às vezes, não tinha carro, não podia, um dos meninos cabeleireiros me levava em casa. Ou o dono do salão. Então, assim, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Nunca. Isso em qual cidade aqui? Aqui em Pompano Beach. Porque também é interessante o pessoal saber, que está assistindo a gente, que dependendo do estado e da cidade que você morar, você vai precisar de um carro. Então, aqui é muito importante, por exemplo, em New Jersey você não precisa de carro, porque lá funciona, o transporte público funciona, lá tem trem, em 15 minutinhos você está lá em Nova York, lá o táxi, você paga, é fixo, $6, você anda na cidade inteira. Tem ônibus. Aqui na Flórida não tem transporte coletivo, né? Então, aqui todo mundo da casa tem que ter carro. Mas eu fiquei um bom tempo sem carro aqui. Mas graças a Deus. Mas eu morava na mesma cidade, trabalhava sempre por ali, né? Legal. Me fala, como foi o processo de compra do seu carro? Porque eu, particularmente, como a maior parte dos brasileiros, né, levou no toba, desculpa a expressão, mas não tem outra, né? Que você chega aqui, compra carro de concessionárias brasileiras, que vendem carro que não são muito bons, na maior parte das vezes, né? E caros. Como que foi o seu? Eu não posso falar que eu fui enganada. Porque eu fui num dealer em Miami. E era um dealer de cubanos. E eu queria comprar um carro baratinho. Aí meus amigos, todo mundo falava, olha, Val, você tem carro até de $1.500, vende $2.000. Mas já compra um carro melhor, porque se você compra um de 1.000, de 2.000... vai te dar mecânica. Aí eu fui lá comprar um carro. Aí eu olhei um Azira lindíssimo, preto, novinho, com 12.000 quilômetros rodado. Tava até com os plásticos ainda. Novinho. Lindo. Ele era de velho de ano, mas estava impecável. Aí eu dei $8.500 de sinal e pagava $580 por mês por 4 anos. Gente, com esse valor você compra uma Mercedes zero. Você compra um ônibus da Mercedes aqui. Compra. Então, mas eu comprei só com passaporte, que nem IT number eu tinha. Que é uma questão também que muitas pessoas não sabem. Os que mudaram para cá já sabem, mas para quem não chegou ainda... se você não tem crédito,
você precisa financiar ou você compra à vista, que é o que eu aconselharia, né? Eu, felizmente ou infelizmente, tinha o dinheiro para comprar à vista o carro. Eu optou por não comprar. Optei por parcelar, eu parcelei Igual eu. um pouquinho mais da metade. Mas o carro já tinha 4 anos, enfim. E existe um grande esquema, infelizmente, aqui, de brasileiros que compram carros em leilões e revendem. Mas eu acho que é muito complicado o brasileiro que vem sem dinheiro não cair nesse esquema. Eu acho que, como você falou, a melhor forma de não cair é dar uma entrada maior, pagar um pouco mais, mas comprar um carro mais novo. Exato. Né? E de uma concessionária maior, se possível. Mas o problema todo é que essas concessionárias maiores geralmente não vendem com passaporte, né? Tem algumas que vendem. A Chevrolet mesmo, acho que vende. A Chevrolet de Fort Lauderdale, acho que vende. Me fala se você, nesse processo, teve que abrir empresa. Aqui a gente tem abertura corporation, LLC, ITIN number. Você teve que abrir alguma dessas? Abri uma corporação, a Valentina Products Corp. Aí eu conheci, nesse meio tempo eu fiz muitas amizades. Conheci a Raquel, que hoje ela é minha contadora. É a contadora da Benteada. E aí ela falou, Val, você precisa de abrir uma empresa, porque você precisa de gerar o dinheiro, precisa de pagar os impostos. Mesmo então, ilegal, você abriu. Mesmo que ilegal. Que eu aconselho também. O ideal é não ficar ilegal. Mas aí você ficou... tirei o IT number, aí eu abri a empresa. Eu abri a empresa com várias coisas que eu poderia fazer. Entendeu? Podia fazer o workshop, podia fazer eventos, podia dar os cursos, entendeu? E foi maravilhoso eu ter feito isso. Entendeu? Isso há quanto tempo? Porque eu acho que é legal a gente falar que você... Não, já faz muito tempo. Tinha uns 2 anos já que eu estava aqui, que eu fiz. Não foi imediato, não. Acho que demorei uns 2 anos. Legal. E você só trabalhou com unhas? Ou você teve alguma... Tem alguma... a gente já tá chegando ao final, infelizmente. E passa rápido. Só ficamos no início, tá vendo? Só ficamos no início da Valentina aqui. Então, antes do final, eu quero te perguntar. O que você sente falta do Brasil que só tem lá? O que você só encontrou aqui? Quais são as coisas boas daqui? E aí, a última pergunta é alguma história engraçada que você tenha passado aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos lembrar do das Brasil. três. O que você então só tem no Brasil? Primeira pergunta. Eu trabalho aqui como neodesign, também faço propaganda para várias empresas, propagandas publicitárias, né, para vender o produto deles. Fiz muitos anos a agenda do Dr. Ray, ajudando ele na agenda dele. E vou voltar a fazer o programa Valentina Show. Então, outra Isso que você está fazendo aqui. Tá. Mas a minha pergunta foi, o que você sente falta do Brasil que você só encontrou? A segunda pergunta foi essa. O que eu sinto falta do Brasil? Ai, gente, eu sinto falta da minha família. Eu sinto falta... parece bobagem, porque eu moro em Goiás, que nem praia tem. Mas... eu senti tanta falta das praias, porque aqui a gente vai muito na praia, então aqui as praias a gente tem que levar cooler, barraca, tem que levar mesa, cadeira, comida, bebida. Não tem serviços, a não ser as praias privadas, claro, né? Mas as praias públicas, a gente tem que levar tudo. Então, você não sabe, você está sentado com um milionário aqui, está sentado com um pobrezinho. Graças a Deus, isso é uma das coisas boas que tem aqui. É verdade. Maravilhoso, que aqui todo mundo... Inclusão social. Exato. Isso é uma das coisas fantásticas que tem aqui, né? Então, já respondeu 2, que no Brasil você sente falta das praias da e família. Que aqui tem uma inclusão social que não tem no Brasil. Isso. Agora me responde, me fala de alguma situação engraçada que você passou aqui, louca, ou por causa do inglês, ou por causa da cultura... ou alguma coisa louca referente... Foi tantas emoções, foram muitas coisas. Mas uma que eu lembro bem, que foi bem no início, gente, todo mundo riu demais da conta que estava no restaurante. Assim que eu cheguei, que eu estava trabalhando nesse salão ali na Sample, e eu estava recém-chegada. Aí tem um restaurante mexicano, e eu não falava nada de inglês e tampouco de espanhol, né? Aí eu estava com tanta vontade de comer o nosso arrozinho com ovo frito, eu queria tanto comer, que fazia tempo que eu não comia. Aí eu cheguei no restaurante e falei que eu queria comer arroz e ovo. Aí a menina falou assim,
No, I don't understand. Eu, ovo. Ovo. I don't understand. E ovo em Inglês, em inglês é eggs, mas era um mexicano, um restaurante mexicano. Então é uevo. Uevo. Se fosse nós que estivéssemos lá de dentro e chegasse um mexicano, eu acredito que qualquer brasileiro ia entender que ela queria ovo. Mas falasse uevo. Aí eu falava ovo, ela não. Galinha! É pollo, né? Em Nada. espanhol. Não understand, I'm sorry. Cococó! Quando eu fiz o cococó e fiz com a asinha da galinha, aí ela disse, uevo! Uevo! Mas olha, foi todo mundo que estava no restaurante entrou em polvorosa rindo demais de mim. Porque só depois que eu fiz o cococó. Mas ainda bem que ela entendeu que era Ainda bem que ela eggs, entendeu. né? Porque se sou eu ia falar, você quer comer chicken, né? Galinha, pollo. Mas eu tava no restaurante espanhol, mexicano. Mas eu também passo várias situações engraçadas por causa disso. E não é todo mundo que é como a gente, né? Que tem esse jeitinho brasileiro de entender, de tentar entender o que a pessoa tá falando, né? Claro, tem um pessoal que não se esforça. Não, eles não querem nem saber. Eles não querem pensar. Valentina, infelizmente, gente, chegou ao final. Eu amei a nossa entrevista. Falamos nem um terço, só ficamos no início. Vamos ter que marcar outra depois. As duas falam mais do que pobre na chuva. O homem da cobra. O homem da cobra, Foi exatamente. um prazer imenso estar Eu aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Viu? Obrigada mesmo. Gente, vocês aí, seguidores dela, me seguem lá no Instagram, Valentina Guerreira Nels. Muito obrigada. Conectados, para vocês que acompanharam até o final, muito obrigada. Curta, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você conhece que mora aqui nos Estados Unidos ou para quem está pretendendo vir. Um grande abraço e até a próxima. Ok, meus amores. Love you guys.